Ministro, só um esclarecimento, o ministro Luiz Fux condenou este réu apenas em relação ao crime de abolição. É verdade, perdão, é verdade. Então, o réu foi condenado por maioria e por unanimidade em relação só a um delito, exatamente. Então, eu concedo os benefícios pleiteados. Quais são os benefícios? No item 2 do acordo, benefício alternativo, perdão judicial ou pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Eu afasto o perdão judicial porque, por óbvio, assim como não cabe indulto, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, assim como não cabe anistia, porque são espécies do mesmo gênero, clemência constitucional, não cabe também indulto, não cabe também perdão judicial, então não cabe indulto pelo presidente, não cabe anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, crimes que atentem contra as cláusulas pétreas da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal também já decidiu. Os 3 poderes têm a possibilidade, cada um com uma espécie de uma clemência constitucional, perdão judicial, o indulto e a anistia, só que, obviamente, esses institutos não podem ser utilizados contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu afasto já, até por não ser possível a aplicação do perdão judicial, mas aplico o alternativo, a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Aplico também a restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador que foram apreendidos, a extensão dos benefícios da colaboração para o seu pai, esposa e filha maior, no que for compatível, e ações da Polícia Federal visando garantir a segurança do colaborador e seus familiares, bem como medidas, essa medida do sigilo já não interessa mais, ações da Polícia Federal visando garantir a segurança do colaborador e seus familiares. Medida absolutamente necessária, porque não só nós todos aqui na Corte sofremos ameaças, o réu colaborador também. Independentemente das razões que o levaram ou não a colaborar com o Estado não pode, após receber a colaboração, não pode abandonar o colaborador. Então, os benefícios, todos os benefícios reconhecidos ao réu colaborador. Como vota o ministro Flávio Dino? Eu indago do ministro relator sobre a multa. Se Vossa Excelência está no acordo... Não, no acordo não havia previsão de multa. Então, presidente e eminente relator, é claro que na dosimetria eu tinha chegado a um outro patamar mais alto, mas eu considero que as razões de política criminal que o ministro relator mencionou são muito relevantes, ou seja, houve um acordo do Estado com esse senhor e, apesar da reprovabilidade alta das condutas que ele adotou, creio que, do ponto de vista ético, o Estado deve honrar, inclusive à vista da necessidade de fortalecimento desse instituto, relevantíssimo para o desate de outras organizações criminosas que atuam, lamentavelmente, em todos os poderes do Estado, no mercado e em outras instâncias da sociedade. E por isso mesmo, senhor presidente, quanto ao réu colaborador, eu estou acompanhando o relator que foi prevista no acordo. Ministro Fux, se quiser intervir, é um prazer ouvi-lo. Não, estava perguntando. Vossa Excelência, como conseguiu uma pena do relator? Qual foi a pena que a pena que ele está atribuindo, ministro Fux, é de 2 anos, conforme o acordo. Eu deixo de fixar a pena para cada um dos delitos, uma vez que há um acordo que engloba uma pena única de até 2 anos. 2 anos e 2 anos de reclusão no regime aberto.
eu esqueci de referir isso. 2 anos, está no acordo, exatamente. Pois então, presidente, concluindo, eu tinha feito a dosimetria crime a crime, tinha chegado, obviamente, a um patamar mais alto, em torno de 5 anos, alguma coisa, 5 anos e 5 meses, em face de todas as circunstâncias judiciais, atenuantes, enfim, mas, neste caso, como disse, para prestígio e valorização deste instituto e para manutenção da sua força, visando ao deslinde de outros crimes e a desmontagem de outras organizações criminosas, eu estou acompanhando o eminente relator e mantendo, portanto, a rigidez do acordo de colaboração premiada. Agradeço o ministro Flávio Dino. Como voto, o ministro Luiz Fux. Queria saudar, primeiramente, nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, que está aqui presente, Vossa Excelência, Sua Excelência, Procurador-Geral da República, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, eminente relator e ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu queria me aproveitar também da oportunidade que teve o eminente relator para destacar que eu procurei utilizar na apreciação global dos fatos e dos delitos aqui apontados, em primeiro lugar, a lei, para verificar se havia tipificação, e tanto que me referi várias vezes à questão da mão que tem de caber na luva. Isso é importante didaticamente porque, pelo princípio da legalidade inerente ao Estado de Direito, uma ação tem de corresponder necessariamente à descrição do tipo penal. Vossas Excelências enquadraram de uma maneira, eu enquadrei de outra. Por outro lado, eu também utilizei a doutrina, conforme nós debatemos, cada um tem a sua percepção sobre liberdade de pensamento, liberdade de expressão e, principalmente, sobre a imparcialidade. Por exemplo, muito embora eu tenha sido monitorado, eu não me deixei contaminar por isso na hora de apreciar as imputações ao Ramagem. E, finalmente, senhor presidente, eu também me baseei nas provas dos autos. Eu até me alonguei bastante, a voz demonstra isso, mas eu procurei também motivar e fundamentar na minha visão das provas que foram produzidas. E mencionei o volume que todos nós reconhecemos que foi um volume extremamente exagerado. Por outro lado, senhor presidente, eu queria só destacar que, por exemplo, figuras novas penais, elas demandam digressões e evoluções. E, às vezes, até, digamos assim, questões já debatidas já há muito. Nós tivemos aqui uma demonstração que a competência do Supremo Tribunal Federal mudou umas 4 vezes, da turma, do Supremo, foi para o plenário, aí voltou para a turma. Então, eu procurei demonstrar que, quando há uma questão nova que surge no cenário jurídico, é muito comum que haja oscilações. E até me referi que, recentemente, nós estávamos julgando uma delação em que havia cláusulas inúmeras, mas que, no curso do processo, o réu confessou os crimes. E, na própria questão que era debatida, nós estávamos discutindo se íamos devolver os bens que o próprio réu admitira ter sido adquirido com um produto do crime. E, nessa oportunidade, nós tivemos alguns debates e algumas menções de que, como isso é uma questão tão nova, há oscilações. Esses crimes são crimes novíssimos, não foram ainda apreciados pelas instâncias inferiores, de sorte que nós analisamos cada crime para ver se enquadrava na lei. E aí debatemos a questão da organização criminosa, seus requisitos e os requisitos da lei. Por isso é que nós utilizamos, parece um eufemismo, nós utilizamos a figura estamos evoluindo. Ou seja, é muito razoável que, diante de delitos novos, nós tenhamos percepções que vão evoluindo. Por isso, até que me dispus a receber
embargo de declaração. É claro que o relator é que vai receber os embargos, mas de me manifestar de forma diversa do que eventualmente eu possa ter me manifestado. Até porque, quando a gente julga milhares de ações, fica um pouco difícil um aprofundamento. Então, diante desse quadro, eu queria dizer a Vossa Excelência que também levei em consideração a jurisprudência, só que não há jurisprudência sobre esse caso. Não é? A primeira vez que nós aí nos debatemos, todos apresentaram votos densos, mostrando que nós nos dedicamos ao nosso ofício, deixamos destacado também que dissenso não é discórdia. Então, eu tenho, assim, a total impressão de que cumprimos o nosso dever com independência e com o descortino que se exige de um juiz, porque num país em que os juízes temem, as suas decisões valerão tanto quanto valem essas pessoas. E aí, então, me valendo de precedentes, eu fui buscar alguns precedentes de grandes casos. Então, por exemplo, peguei um precedente de casos de corrupção do parlamento. Isso hoje seria um atentado à democracia, evidentemente. Até nos fundamentos do voto do ministro Celso de Mello está lá essa figura de atentado à democracia. E é isso que eu vou levar em consideração para fixar as penas dos réus que eu condenei. Não vou fixar pena em réu que eu absolvi. Fixar pena, isso é lógico, fixar pena dos réus que eu condenei. Bom, eu também, à semelhança do ministro Dino, havia chegado a um patamar diverso do ministro Alexandre, em razão de ter feito essa análise trifásica. Mas, evidentemente, que se o relator e o colegiado, agora acompanhado pelo ministro Dino, propõe uma pena menor para o réu, e nós sempre entendemos que, no momento da condenação, todas as tendências devem ser pró-réu, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Obrigado. Em relação ao réu Mauro Cid. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, também eu tinha elaborado na esteira do que agora votam os ministros Flávio Dino e o ministro Luiz Fux, eu tinha elaborado as penas do réu Mauro César Barbosa Cid. Entretanto, ao final, eu também estava aplicando rigorosamente, apenas para acentuar. Eu acho que até vou retirar essa parte do meu voto para efeito de publicação do voto, porque, uma vez